Hoje eu vou falar um pouquinho da matéria sobre inteligência financeira. Acabei de finalizar a aula e vou trazer um pouquinho, das minhas anotações e o que eu fui entendido. Sobre inteligência financeira, a primeira coisa que eu gostaria de levantar, o primeiro ponto, é sobre o quanto o comportamento está ligado às tomadas de decisão. Então, ter um emocional positivo também vai trazer umas decisões positivas no âmbito financeiro, né? O professor Ricardo trouxe pra gente aqui vieses comportamentais do estudo da finança, né? Que traz como aversão à perda, medo do arrependimento, autoconfiança excessiva, otimismo e pessimismo, reações às novidades do mercado. Tudo isso vai impactar, né, a como você toma as suas decisões. Se você tem muito medo de perder, você não vai querer tomar uma decisão financeira. Você não vai fazer um investimento, né? Um investimento para ter um retorno, porque você tem medo do risco que aquele investimento traz. Também tem o medo do arrependimento, né? Que às vezes a pessoa toma uma decisão e depois ela se arrepende porque foi uma decisão errada. Muitas vezes a gente, como tomador de decisão, a gente não tem a coragem de falar que errou, de expor aquele erro, né? Então é muito importante a gente expor o erro para evitar erros futuros. E você ter uma cabeça, uma mente, uma mentalidade positiva e pessimista, otimista e pessimista, perdão, influencia também nas suas decisões. Porque se você não sabe equilibrar suas emoções nesse sentido, se você é otimista para tudo, você não vai conseguir ver risco naquilo que você está fazendo. Você não vai conseguir. E isso causa, tipo assim, uma falta de prudência, às vezes, porque você acha tudo que vai dar certo. Então tem que analisar tudo com calma. E se você for pessimista demais também, você vai deixar passar grandes oportunidades. Então, pode ser que tenha um negócio ali com um risco considerável, mas a sua mente está tão pessimista quanto o negócio que você não vai fazer o investimento, você não vai fazer a aplicação. Então, você acaba perdendo uma oportunidade, uma grande oportunidade. E a gente sabe que o profissional tem que saber relacionar o risco de uma aplicação com o retorno. Porque a gente sabe que quanto maior o risco, maior tende a ser a remuneração que vai ser dada para ele. Pode ser que dê tudo ruim, mas pode ser também que o retorno vai ser maior. Quando o investimento é garantido, zero risco, o retorno também é desse tamanhozinho, né? E se falando de finanças dentro de uma corporação, para dar certo, o Lázaro passou a seguinte visão, a seguinte mindset, que primeiro, para as finanças irem bem dentro de uma empresa, a empresa tem que estar bem. Aprendi em outras circunstâncias também que para estar bem fora, precisa estar bem dentro. Então, para que uma empresa consiga dar retornos financeiros bons, ela precisa ter profissionais bons. Não adianta você não querer um resultado financeiro bom
e não ter um time que vai trabalhar com você. Então, é todo um processo. Planejamento, execução, acompanhamento, tem que ter as pessoas envolvidas, né? O principal investimento de uma empresa é o capital humano. A partir do momento que ela entende isso, que as pessoas envolvidas no processo são mais importantes que o processo, e passa a valorizar as pessoas, tudo muda. Porque são as pessoas que atendem seu cliente, né? As pessoas que atendem seu cliente. Então, se você tem profissionais preparados, engajados, motivados dentro da sua empresa, você vai conseguir vender mais. Você conseguindo vender mais, você vai conseguir faturar mais, você vai conseguir fazer a propaganda gratuita da sua empresa. Porque não tem melhor propaganda da sua empresa do que o boca a boca, do que o consumidor final. Porque o consumidor final, ele comprou um produto seu, ele usou um produto seu, é bom, ele vai recomendar. Ele foi até uma das suas lojas, foi bem atendido, ele vai voltar, vai levar alguém, vai recomendar a loja para você. Se é um prestador de serviços, se você mandou um dos seus colaboradores até a casa do cliente para prestar o serviço, o nome da empresa é o prestador de serviço. Não adianta eu ter o nome X, o mais bonito, mais renomeado do mercado, porque se o prestador chegar lá e fazer um serviço mal feito, o nome da empresa que foi embora. Então, precisa ter um investimento muito grande também no capital humano, nos colaboradores, né? Pensando nisso, né? Nisso de começar, de ter planejamento, execução, acompanhamento, capacitação, os retornos vão começar a vir. Nisso que começa a vir, né, tem que ter todo aquele planejamento financeiro também, de se está gerando caixa, se não está gerando caixa, por quê? Se eu vou precisar de capital de terceiros para trabalhar essa empresa, se eu vou trabalhar com capital próprio, por quanto tempo isso vai acontecer? Porque muitas das vezes eu trabalhar com capital de terceiro não é um ruim negócio, mas tudo tem que ser dosado, tem que ser dosado. Tem tipos de negócio que o investimento é muito alto, então normal, se eu quero expandir, se eu quero crescer, eu posso contar com um capital de terceiros. E às vezes esse capital de terceiros, dependendo da fonte de recurso, o capital de terceiro vai ter um juros muito mais baixo do que um empréstimo. Quando eu falo assim desses juros mais baixos, eu falo em às vezes negociar com o fornecedor um prazo maior, porque né, isso aí conta muito com o fluxo de caixa. Primeiro tem que saber, né, o fluxo de caixa. Vamos falar de uma venda de produto. Quanto tempo eu comprando o produto, eu demoro para comprando o produto, eu vou pagar esse produto. Vou pagar esse produto com 30 dias. Então, desde o momento da compra até o dinheiro sair, eu tenho 30 dias para eu ficar eu fazer retorno com esse produto com esse dinheiro no meu caixa. Quanto tempo que eu tenho para pagar? E a partir do momento que eu vendo, quanto tempo esse dinheiro entra para o meu caixa? Então, se eu deixar aí o prazo de pagamento estender um pouco maior, para eu conseguir comprar o produto, às vezes tem um período que ele fica agarrado no estoque, né? E até eu vender esse produto e receber, eu tenho que ter disponível para conseguir pagar o fornecedor.
Então, tem que negociar o prazo aí entre a compra e a venda, o recebimento e o pagamento. Então, o fluxo de caixa é muito importante para a empresa, porque se eu negociar o prazo aí com meus clientes e fornecedores, em que eu sempre tenha que pagar o fornecedor antes de eu receber, eu vou precisar de um caixa muito alto para eu conseguir cumprir com as minhas obrigações. Então, é muito bom, seria viável fazer uma negociação com os fornecedores para prorrogar esse prazo de pagamento, né? E quanto mais antes eu conseguir receber dos clientes, melhor é para a empresa. Porque às vezes, com esse capital de giro assim, muito alto, não consigo cumprir com as minhas obrigações. E às vezes vai gerar os encargos muito altos para a minha empresa, o que pode prejudicar o meu retorno, né? O meu dinheiro. Sempre, né, negociar essa questão do fluxo de caixa, qual capital que me paga não, né? Qual capital que eu vou ter menos encargo, se eu vou ter menos encargo capital de terceiro, se eu vou ter menos encargo negociando um empréstimo de um banco, aonde que eu vou conseguir, né? Então isso é muito importante também. Se eu não conseguir cumprir com as minhas obrigações, quais são as linhas de crédito disponíveis para que eu possa pegar dinheiro com baixa taxa de juros para cumprir com as minhas obrigações. Importantíssimo, né? Então eu tenho que ter uma linha de crédito disponível para que eu possa pegar esse dinheiro para pagar as minhas contas. Isso é basicamente o que eu quero falar hoje. Então você tem que ter, né? Desde a finança pessoal, a finança corporativa, a lógica básica é a seguinte: gastar menos do que você ganha, né? Então você tem que ter um comportamental, uma psicologia muito focada nisso, porque é a coisa mais fácil que tem. Você ganhou tanto, tem que gastar tanto. Aí você tem que ter, né? Se você for uma empresa maior ou você for sozinho, ter a condição de analisar quais os pontos aonde que isso está acontecendo. Se eu estou tendo prejuízo em alguma linha de produção, se está tendo prejuízo, então tem que descontinuar. Não adianta eu produzir uma coisa que está me dando prejuízo. Se isso é temporário ou se isso é duradouro. Tem coisas que é temporário, dá pra gente passar, né, por aquela situação e vida que segue. Tem coisas que é duradouro. Então, o profissional de finanças, ele é muito importante ele saber uma coisa também. É muito importante você saber o momento de investir. É muito importante você saber aonde investir. E outra coisa, aquele medo do arrependimento, né? A pessoa às vezes fica com medo de falar que errou. Uma coisa muito importante também é você desinvestir, desalavancar. Tem vezes que é necessário, quando as taxas de juros chegam muito alto, ou você vê que o produto não está tendo aquela saída que você desejava. Então, importantíssimo também você saber o momento que você tem que fazer o desinvestimento, ou parar a linha de produção e partir para outra coisa, né? Então, finalizando, é isso que eu queria dizer, né? De matemática básica de finanças é gastar menos do que você realiza. Simples, simples. E é só. Muito obrigado e vamos para a próxima.